Saudações de paz, meu amigo. Ô, meu pastor, paz, 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 paz. Como é que está, meu amado pastor? Estou ótimo, melhor agora, estando com o pastor Abílio. Ai, que prazer, prazer. Saudades, viu? Oh, e eu mais ainda, muitos anos, acho que 3 anos ou 4 anos que eu não vejo o pastor. Verdade, 3 anos. Três 3 anos. anos. E não mudou A nada. última vez foi em Portugal. Sim, sim, foi em Portugal. E como é que o pastor está? Estou bem, graças a Deus. Graças aos céus. Essa luta aí, dessa coisa epidêmica que é uma coisa mundial. Mas fora isso, estamos marchando. Graças a Deus. E como é que a igreja do pastor está a encarar essa situação toda que nós estamos vivendo, principalmente aí no Brasil? Meu amado, aqui no Brasil está uma coisa assustadora. Assustadora. Antes que houvesse as resoluções dos governadores, porque cada estado é delegado o poder aos governadores e aos prefeitos, né, de cada um dos municípios. Antes das resoluções do governador da Bahia e do prefeito da minha cidade, Salvador, 20 dias antes, eu já vendo o perigo, eu baixei um decreto, né, com os meus pastores e a igreja que Deus me confiou, e já cerrei as portas. Nós não temos culto. O nosso primeiro culto vai ser domingo agora. Não pode exceder de 50 pessoas. Nós temos um templo que é aproximadamente 700 pessoas. Nós vamos fazer culto com 50 pessoas aproximadamente. Já estamos há 35 dias sem ter culto no santuário. Meu Deus. E dá para sentir, para ver essa. Eu creio que as ovelhas estão com muitas saudades do pastor, de ouvir a mensagem do pastor Abílio. Sim, sim, sim. Agora nós estamos pastoreando, via online. Aproveitando o ensejo, eu quero mandar um alô aqui para o meu amigo, que eu estou vendo ali, a foto, não vi o nome, mas eu vi a foto. A esposa dele atrás e ele na frente, que é pastor, que ele me conheceu quando eu era presbítero da igreja, pastor Manuel Domingos, né, e a irmã Analice, sua digna esposa. Desculpa, tá, meu pastor? Um alô. Não, fica à vontade. Pastor Manuel Domingos, que eu tenho um respeito muito grande. Bom, então, como eu vinha dizendo, meu pastor, nós estamos pastoreando, né, via online, dando assistência aos servos de Deus, né, distribuímos algumas cestas básicas, né, quando eu digo cesta básica, eu tenho que traduzir para o pessoal de Portugal, né, que seria uma compra que a gente faz com arroz, feijão, para os menos favorecidos de nossa igreja, né, que nossa igreja tem muita gente, né, que infelizmente não está tendo nem possibilidade de pôr a comida na mesa por conta desta pandemia. Está tudo fechado, né? Ônibus não sai, malmente o carro, né? E os caminhões estão, propriamente dito, sem possibilidade de transitar, porque vai transitar, tem posto de gasolina, mas é proibido vender comida. E aí? Então, tá complicado, mas graças a Deus que nós vamos ter o primeiro culto agora, que é domingo, né? Infelizmente, só com 50 pessoas. Meu Deus. Antes de voltar eu queria que o pastor, nós essa semana estamos a discutir, estamos a debater, e os nossos convidados, para trazer uma mensagem sobre crescendo em tempo de crise. Mas antes de dar a palavra ao pastor, que é para poder nos trazer uma mensagem a respeito desse tema, eu queria que o pastor contasse um pouquinho mais a tua experiência como deputado. É o teu primeiro mandato e eu acho que nem tudo aquilo que o pastor sonhou ou planejou ao entrar na Câmara dos Deputados, o pastor percebeu que
que havia muita diferença do que aquilo que o pastor queria fazer e não está conseguindo fazer. Eu acho que alguma coisa o pastor viu de diferença, não? Meu amado pastor Filó Sebastião, é o meu primeiro mandato, isso é fato. E tudo que é princípio é novidade, é novo, né? Eu não tenho um histórico de políticos na família. Na realidade, eu nunca fui candidato nem a síndico do prédio onde eu moro. Então, e de repente você sair do nada e logo para o escalão denominado de primeiro escalão, porque eu nunca fui vereador, né? Nunca fui deputado estadual, nunca fui prefeito de nenhum dos 417 municípios da minha querida Bahia. E de repente você ser deputado federal é muito, muito assim, impactante. E é tudo novo, tudo novo, tudo novo. E eu preciso externar o nome de um homem que tem sido assim um amigo, um irmão. Ele está no seu terceiro mandato, né? Ele agora está entrando para 10 anos de deputado, que cada mandato é 4 anos. Está no meio do terceiro mandato, então são 10 anos de casa. Então, ele é um dos conselheiros do presidente da República aqui do Brasil. É o pastor, deputado e também pastor e também deputado, meu amigo Marco Feliciano. Ele tem sido um amigo assim, né? Ele tem me auxiliado muito, porque é um novo caminho. Eu tenho que beber da fonte da humildade e reconhecer que Deus me colocou lá. Eu cheguei, não cheguei. Eu cheguei em Brasília, não cheguei. Eu fui levado. Deus me levou a Brasília, né? Então eu não cheguei pelos meus beneplácitos. Não. Foi Deus que me levou carregado. Deus fez um milagre. Agora eu tenho que lutar para não decepcionar quem me levou, né? E eu preciso de ajuda. E quem tem me ajudado, entre outros colegas, o meu amigo, meu irmão, pastor Marco Feliciano, tem me ajudado muito. Eu tive a felicidade de ter o meu gabinete no mesmo anexo dele. Eu só desço a escada e estou no gabinete dele. Lá ele está me auxiliando e muito, 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 muito. Para quem eu quero aproveitar o ensejo de mandar um alô, que ele está nos assistindo. Então, eu te confesso que tem sido assim, crucial. Eu imaginava que era, né? Mas eu não imaginava que era tão difícil estar em Brasília. Porque eu vejo muitos corruptos, né? E corruptores. Eu vejo muitos marginais transvestidos de paletó e gravata. E eu vejo que eu sou uma das garças que pisa na lama, porque garça pisa na lama e não se mela. E eu não disse eu sou a garça, eu sou uma das garças, porque eu vejo outros homens sérios lá em Brasília. E eu posso lhe assegurar que é difícil. É difícil. Agora, cada dia que passa, eu reconheço que cheguei atrasado em Brasília. Eu diria que Deus estava me esperando, como está esperando muitos homens sérios que não têm a visão que hoje eu tenho. Eu tenho mensagens antigas que eu dizia: se você um dia souber que Abílio Santana é candidato a alguma coisa, ora por mim que eu estou desviado. Olha a minha mentalidade. Quer dizer, e Deus me esperando lá em Brasília, né? Por exemplo, o que tem de projetos que nós impedimos que virasse leis, porque uma das funções do deputado é aprovar PLs, né? Ou lutar para que alguns PLs não virem leis.
Então, por exemplo, o casamento de homem com homem. Hoje, um casal de homossexual pode chegar no orfanato e adotar uma criança. Isso é lei. E quem é que aprovou? Os deputados. Mas e Feliciano não estava lá? E Jair Bolsonaro não era deputado? Mas eram poucos. Você vai na internet e vê que os votos deles foi voto contra. Mas a maioria venceu. Então hoje, né, eu estou na Comissão de Direitos Humanos, como meu amigo Marco Feliciano também está, e nós tivemos a honra de não deixar passar cerca de 18 PLs, projeto de leis, que seria contra a igreja, contra a ética, contra a família. Então, cada dia que passa, eu me conscientizo que eu cheguei atrasado e espero em Cristo Jesus que Deus leve mais pessoas com visão dos céus, do reino, para representar a igreja, a comunidade evangélica em Brasília. Amém. Chegou atrasado, mas graças a Deus chegou. E eu creio que chegou no tempo certo. Digo Amém. Isso porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Eu acho que nem o Brasil viveu. Eu vivi 23 anos no Brasil, vivi tanto tempo no Brasil. Eu nunca vi um tempo tão difícil como esse que o Brasil tem vivido. E esse é o momento da igreja acordar, se levantar e apoiar os nossos deputados evangélicos que estão lá na Câmara dos Deputados, e não só. Senadores também, né? Nós temos senadores também evangélicos. São esses que têm mantido a moral aí no Brasil. Se não, sou Jesus na causa. Muito obrigado pela sua vida, pastor Abílio Santana. Obrigado também ao pastor Marco Feliciano. Eu tenho acompanhado os dois. Realmente os dois são um leão ali, ali em Brasília. E como amigos também, amigos de longas datas que vocês são. E Deus tem vos usado muito, que é para fazer alguma coisa ali naquele lugar em Brasília. E também por apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu queria que o pastor trouxesse para nós uma palavra, uma palavra sobre a questão crescendo em tempo de crise. Eu se eu posso assim dizer, afirmar que sou fã número 1 do pastor Abílio Santana. Eu não ouço as suas pregações de agora. Já logo que eu cheguei no Brasil em 1995, antes mesmo eu já tinha as cassetes das mensagens do pastor Abílio Santana. E quando cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi ir numa livraria e comprar bastante CDs e DVDs do pastor Abílio Santana e ouvir as suas mensagens. E eu gosto da forma como o pastor Abílio Santana prega, expõe a palavra de Deus. Então eu queria que o pastor nos trouxesse uma palavra hoje, dentro dessa temática que nós estamos a discutir, crescendo em tempo de crise, nessa crise em que nós estamos passando, vivendo. Meu amado pastor Filó, crescer em tempo de crise, eu lhe asseguro que muita gente, mas muita, quando a crise chega, tem pessoas que entregam os pontos, tem pessoas que dizem é o fim, chega, só fui até aqui. Mas se nós observarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e após ele jejuar 40 dias e 40 noites, quem apareceu? Está escrito que apareceu Satanás após os 40 dias. E se nós observarmos bem, Jesus venceu o diabo após os 40 dias. Se observarmos bem,
Deus esperou 40 anos para revelar um libertador lá no Egito, Moisés. Quando ele fez 40 anos certinho, ele teve que fugir para o deserto. Deus esperou mais 40 anos para que ele voltasse. E ele teve um ministério de 40 anos. Aí ele morreu. Se nós observarmos, se você observar bem, do carnaval até a Páscoa, dá 40 dias. Meu Jesus. Se você observar, observe que Jesus ressuscitou. E quando bateu 40 dias, veio o Divino Espírito Santo lá no cenáculo. Eu estou tentando dizer que essa quarentena, quando ela passar, quando esta crise desses 40 dias passar, as bênçãos virá, eu não tenho dúvida. Ou seja, quando esta crise desta quarentena passar, aí nós vamos dizer, aquele vendaval, aquela tempestade, não era para me derrubar, era só para limpar meu caminho. Meu Deus do céu. Existe um texto na Bíblia que eu particularmente amo. Isaías capítulo 32, versículo 15. Isaías 32, 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque. Observe 3 elementos: deserto, campo fértil e bosque. Para entendermos a Bíblia, carecemos de conhecer a priori 3 elementos distintos: quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Quem, para quem e por quê. Quem escreveu isso aqui foi Isaías. Para que Isaías escreveu? Para Judá. E por que Isaías escreveu isso para Judá? Porque Judá estava vivendo a pior crise da sua história. A pior. A pior crise da história de Judá estava sendo vivenciada. Até porque a nação chamada Reino Norte já não existia mais. Por isso, eu afirmo categoricamente que era a pior época que Judá estava vivendo. Isaías profetizou isso, segundo o historiador, aos 42 anos de idade. Quando o rei Ben-Hadad, o imperador da Síria, já tinha destruído as 10 tribos, o reino norte. Ben-Hadad morreu. O filho de Ben-Hadad assume o trono. E vem agora para humilhar Judá. Para começar a história, o filho de Ben-Hadad levou 200.000 judeus algemado para a nova capital do império, a saber, Damasco.
E toda judia que ficava grávida, ela ficava com o filho no colo até enjoar da mama. Quando o filho enjoava da mama, era tomado e levado para a capital do império. Então era a pior crise que Judá estava vivendo. Só a criança crescer se porventura fosse menina. Mas se fosse menino, era levado para a capital do império, para Damasco. Então, Judá não tinha moral para nada, arrasado, destruído, demolido. Era uma crise que todos diziam, acabou, é o fim. Foi a pior crise que Judá enfrentou. Eu posso denominar de tempo de crise. Isaías, aos 42 anos, foi tomado como profeta. E o que é que Isaías disse? Judá, judias, Deus mandou entregar uma palavra para vocês. E eles diziam, para, Deus nos abandonou. O nosso fim está próximo. Acabou. O pai do novo imperador destruiu há 100 anos atrás as 10 tribos. Agora é a nossa vez, disse Judá e Benjamim, Reino Sul. Nosso fim chegou. Essa crise está dizendo que é o ponto final da nossa história. Isaías disse, mas Deus mandou entregar a palavra para vocês. E eles disseram, não queremos ouvir não. Isaías profetizou. Mesmo assim eles não deram ouvido. Isaías voltou lá, dobrou os joelhos, conversou com Deus. E chorando Isaías disse, Deus, quem deu crédito à nossa pregação? Aí Deus disse, vai lá Isaías, e entrega esta palavra profética. Por isso eu digo quem, para quem, por quê. Quem profetizou? Isaías. Para quem? Para Judá. E por quê? Porque Judá estava vivendo uma crise que aparentemente acabou. Aí Isaías disse, Deus mandou dizer para vocês que ainda que uma mãe judia esqueça por muito tempo do filho que amamentou, aí tocou na ferida. Aí Deus disse, todavia eu não me esquecerei de vós, porque eu tenho o nome de um por um gravado na palma da minha mão. Aí elas disseram, as mães judias, já que Deus não se esqueceu de nós, por que esta crise então? Por que estamos vivendo esse deserto? Nós estamos vivendo em pleno deserto. A nossa vida hoje é um deserto. Aí Isaías profetizou, este deserto se tornará em campo fértil. Ou seja, Deus não vai mudar você de endereço. Este deserto, aí mesmo, quem está vendo você no deserto, não é que vai viajar para o campo fértil, não. Deus está dizendo que o deserto, esta situação, se tornará em campo fértil. Ou seja, crescer em tempo de crise. Deus vai pegar esta crise e vai transformar em progresso. Deus vai pegar esta desgraça, catástrofe, e transformar em graça, em vitória. E se achas que o campo fértil é tudo, e Deus está deixando bem claro que o campo fértil será reputado por um bosque. Aí a gente pergunta, mas isso se cumpriu? É só ir em Israel que a gente vê se cumpriu ou não. É só a gente ir em Israel. O país que era destruído, demolido, olha a nação de Israel quem é hoje. Então, a palavra que não quer, a pergunta que não quer calar. E tem possibilidade de alguém crescer em tempo de crise? Simples. Eu estou entregando uma palavra profética. Eu não tenho dúvidas que alguns internautas estão me assistindo, estão dizendo, essa palavra é para mim.
Eu estou vivendo um verdadeiro deserto. Estou passando por uma crise nunca vista. Então guarda bem isso. Após os 40 dias, virá a bênção. O número 40 não é observado por quase ninguém. Quase ninguém percebe que após 40 dias de crise, Jesus venceu Satanás lá no Monte da Tentação. Após 40 dias trancado no cenáculo, as portas se abriram. E já se abriu com 3.000 almas. E eles falando o idioma que nunca tinham estudado. Falando línguas estranhas. Se observarmos bem, Deus reservou o número 40 para impactar. E eu não tenho dúvidas. Quem viver verá. Após esta quarentena, a bênção virá, eu não tenho dúvida. Ou seja, o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque em nome de Jesus. Jesus, amém. 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 Meu pastor, meu Deus do céu, muito obrigado por essa palavra. E eu creio, tomo posse. Agora eu queria fazer uma pergunta ao pastor Abílio, dentro dessa mensagem que o pastor trouxe. Como identificar as pessoas certas para caminharem conosco em tempo de crise? Como diferenciar uma Ruth de uma órfã? Boa pergunta, pastor Filó. Reverendo, a Bíblia diz o seguinte. E outra vez vereis a diferença. Só tem uma forma de eu não ver. Eu não sou obrigado a ver. Mas que está ali, está. Eu não estou vendo o sol, você está de olho fechado. Eu não estou vendo você, mas eu estou na tua frente, mas eu não estou te vendo. Abre os olhos. Ou seja, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e os que não servem. Está claro. Deus mostra. Eu estou te mostrando. Agora, se eu não quero ver, é simples. Deus está me mostrando, mas eu estou olhando para o outro lado. Deus está me mostrando, mas eu estou de olho fechado. Como a gente vê as características daqueles que de fato merecem estar conosco? Uma coisa, meu líder, é ser bom. E outra coisa é ser besta. Tem gente que confunde o cabra bom com o cabra besta. Eu não tenho problema nenhum em dizer para alguém: deu, chega. Minha avó já dizia: quem espera para ver, vê demais. O que tem de gente que, infelizmente, essa crise veio para revelar quem é quem. Eu sei que eu, como político, jamais deveria dizer tal coisa, porque isso que eu digo causa impacto e eu posso até perder simpatizantes. E um político inteligente, né, come jiló e diz para alguém que o jiló está doce. Aí eu vou ser um político burro, porque eu vou dizer que o jiló está amargo. Eu não... Então, por exemplo, o que tem de igrejas com aspas que fechou por conta do decreto do prefeito. Quando o prefeito disser já pode abrir, ele vai dizer não posso não. Por que não? Porque eu não tenho dinheiro para poder pagar, porque o pessoal vinha e, infelizmente, eu não tenho dinheiro para poder pagar o aluguel. Mas como é que é isso? O que tem de igrejas que fechou, o que tem de rádios, que a programação, que aquele pregador, pastor, pastora, missionária, bispo, apóstolo, não está mais no ar, porque não tem dinheiro para poder pagar o programa. É duro, mas eu vou lhe contar uma que eu soube. Eu soube porque
eu ouvi mesmo, eu tomei um susto. Eu estava tomando um café e na igreja que eu fui pregar, lá no fundo, tomando um café, e o apóstolo falou lá, olha, hoje tem que pegar pesado para dizer para o povo que vai ter que pagar os aluguéis das congregações tal. Aí eu dei uma ideia, por que não comprar esses locais? Falei, não, nossa igreja não compra templo, só a sede. As congregações não podem comprar. Eu falei, mas por quê? Porque é o chamarisco para tomar dinheiro do povo. Todo mês eles têm que dar o dinheiro para poder. Nós temos que ter uma deixa, nós temos que ter o porquê de estar tirando aquela oferta. Né? E eles nunca sabem se o dinheiro já deu para o aluguel. Ou seja, quer dizer, uma jogada. Abre o programa de televisão, é uma jogada para tomar dinheiro. Muitas das vezes a pessoa ofertou que deu até para comprar o canal de televisão. Mas a jogada é todo dia. Então, é duro. Mas você quer saber quem é quem? Após a quarentena, a gente vai ver algumas igrejas sérias, né? Algumas igrejas sérias estão passando perrengue. Mas o Deus, aleluia, o Deus que cuidou do pessoal no deserto, lá no deserto, quando não tinha quitanda da Megajana, o tabuleiro de seu Manel para vender, não tinha feira livre, não tinha nada. Deus cuidou do povo, fazia aparecer maná, fazia aparecer cordiniz, fazia brotar água. Não vai cuidar do seu povo na quarentena? Eu quero acreditar que essa quarentena veio para se manifestar quem é quem. É assim que eu penso. Amém, amém, amém. Eu também creio, em nome de Jesus. E alguns já estão a se manifestar, na verdade, né? Agora, meu pastor, para terminar, eu queria fazer uma outra pergunta. Será que o profeta Elias perdeu a fé quando se escondeu na caverna por causa da Jezabel? E eu quero fazer uma analogia aqui, de que porque existem pessoas que nesse tempo de crise estão escondidos na caverna. E eu posso dizer que a crise é essa, Jezabel, ela veio com muita força. Então eu queria saber, será que o profeta Elias perdeu a fé quando se escondeu na caverna por causa de Jezabel? Meu pastor, olha, eu vou te ser muito sincero e também vou beber da fonte da humildade. Está aí um exemplo que eu ainda não tinha atentado. Olha que eu conheço a história de Elias, conheço a caverna, por sinal, né? Quem sobe o Monte Sinai ou o Monte Horebe, que é a mesma coisa, lá no meio, tem uma placazinha, está até na minha linha do tempo, né, do meu Facebook, eu lá na caverna de Elias, mas eu não tinha atentado que Elias tinha entrado na caverna em época de crise, né? Em época de crise. E tem pessoas que não conhecem, desculpa se eu vou pegar pesado, alguns amados internautas, tem pessoas que não conhecem nada de Bíblia, mas não conhecem nada, mas nada. Um monte de mestres que nunca foram alunos. É duro. E alguns se colocam como superior a Elias. E olha que quem já foi a Israel tanto quanto eu sabe que lá em Tel Aviv tem uma estátua de Elias. E não é obra idolátrica, não. É um monumento. No Monte Carmelo tem uma estátua de Elias, né, mostrando que ele venceu os profetas de Baal e de Azera. Meu pastor, Elias nunca foi covarde. Nunca. Eu vejo que Elias ensina o que é ser prudente. Se o senhor observar bem a história de Alexandre o Grande recuou 7 vezes. 7 vezes. E não era fugindo, não. Era estratégia. Né? Quando ele tomou Babilônia, ele recuou. Quando ele voltou, ele tomou Babilônia de Dario. Então, por exemplo, eu sou da roça. Quando você vê um boi recuar, se o boi recuar, der de ré, e ele bater a pata assim,
eu vou lhe dar um conselho, corra, corra. Então recuar, nem sempre recuar é covardia. Dona Prudência nos ensina a recuar. Dona Prudência nos ensina a recuar. Então Elias recuou, não por covardia, não. Foi estratégia, né? Porque Elias estava vivendo um tempo de crise. Era uma crise indizível. Uma crise moral, uma crise espiritual, né? Crise monetária, porque Acabe era um pamonha de Jezabel, né? Então, uma crise espiritual tamanha, né? Tal como o mundo está vivendo, uma crise moral, né? Hoje, em cada esquina, você não sabe se aquilo, a desgraça lá é homem ou se é mulher, pô. Você não sabe se aquilo lá é mulher ou é homem, né? Uma crise moral, uma crise... Quer dizer, hoje o casal de homossexual está criando a criança. Imagina a mentalidade dessa criança, né? Então, uma crise moral, uma crise espiritual tamanha, né? Uma crise espiritual tamanha. Você vê aquela igreja abarrotada, lotada. Aí você diz, está todo mundo aí buscando Jesus? Ninguém nem sabe quem é Jesus, pô. Mas nem sabe quem é Jesus. Está ali, por que aquela multidão está ali? Não está em busca do abençoador, está em busca da bênção, né? Em busca da bênção e não do abençoador. Quer dizer, uma crise espiritual, né? Estamos vivendo tal como a época de Elias. E eu acredito que Deus chamou um monte de pessoas para a caverna. Tá? Um monte de gente para a caverna. E eu não tenho dúvidas que os profetas de Baal e de Azera caíram na espada lá fora. E quando a crise passar, Elias volta pelo mesmo caminho, passa lá em Abel-Meolá e unge Eliseu e entra no mesmo caminho, e porque ele não foi chamado para morrer, foi chamado para subir, para ser exaltado, para que todos vejam subindo uma carruagem de fogo. Então, após a crise, tem carruagem de fogo, tem exaltação, eu não tenho dúvida. Então, respondendo a sua pergunta, meu amado pastor, que eu sei que é a pergunta de muitos internautas, Elias fugiu da crise. Não, ele não fugiu da crise. Elias foi prudente e foi buscar reforço na caverna lá em Horebe. Porque, na verdade, pastor, em tempo de crise, em tempo de esgotamento que nós estamos vivendo, as pessoas, elas têm medo de recuar, ou seja, elas não querem recuar por medo de serem chamados de frouxos, de burros, nem posso assim usar uma palavra mais pesada, e acabam enfrentando, sabendo que não estão bem, estão num processo de esgotamento, estão num processo estão cansados, estão sem estratégia, estão perdendo, né? Mas só o medo de serem chamados de frouxos, mesmo assim querem enfrentar a crise e acabam perdendo, né, aquilo que Deus tem para a vida deles. E o que aconteceu e foi mais ou menos o que aconteceu com Elias, ou seja, ao contrário, Elias sabia que ele não estava pronto para enfrentar Jezabel naquele momento, e não foi por medo, não foi porque ele perdeu a fé, mas ele precisava recuar e se recompor. Não é verdade, pastor? Meu pastor Filó, bem-aventurado é o homem, é a mulher, é o cidadão que sabe das suas limitações. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado. Elias não estava pronto para enfrentar Jezabel, até porque era uma causa política. Né? O rei de Israel estava com a cabeça feita. O único que olhou para as filhas de Abraão e disse: nenhuma delas aí é digna de ser a rainha do rei de Israel, Acabe. E o desgraçado do Acabe saiu de Israel, foi lá em Beirute, na linguagem chamada hoje, foi lá em Beirute trazer a Jezabel. E quem era Jezabel? Ela era uma sacerdotisa
de uma deusa chamada Azera. Então sai de Israel, vai lá entre o paganismo, busca uma sacerdotisa, uma adoradora de Satanás, e ela trouxe consigo 850 profetas de Azera e de Baal, que a mitologia diz que era Baal e Azera, Baal, marido de Azera. Então, o que ele queria? Então ele tirou Deus do trono, ela entendeu que havia uma luta espiritual para que ela pudesse implantar o paganismo. O que ela fez? Ela mandou matar os profetas, né? Mandou matar os profetas. Então ela tinha autoridade sobre Elias. Ela tinha autoridade como rainha, né? Então Elias podia proferir qualquer palavra que se Deus mandasse. Agora Elias, como sabia o que era princípio, disse, opa, eu posso, mas ela tem autoridade sobre mim. Ela é uma autoridade política sobre mim. Eu sou autoridade espiritual, mas ela é a minha rainha. Então eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que ir embora para conversar com Deus, porque se eu fico aqui, ela me mata e ela tem esse poder. Ou seja, foi covardia? Não. Foi ciência, né? Até onde vai o seu poder. Então Elias sabia o que era princípio. Elias não podia proferir palavra de maldição contra a rainha, ainda que ela era uma maldita. Tá? Isso é princípio. Então Elias foi muito águia, muito inteligente. Muito inteligente. E aí ele correu para a caverna, né, buscando recursos do Todo-Poderoso. Agora, infelizmente, tem pessoas que não têm conhecimento, né? Comigo é assim, eu vou dar testa, aí vai acabar morrendo. Vai acabar, e eu morro, mas eu morro como mulher de Deus? Não morre como mulher de Deus, não. Morre como burra. Deus não tem ninguém burro. Deus não tem, não morre como mulher de Deus, não. Morre como otária. Né? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo por essas palavras de incentivo, esses conselhos. E olha, pastor, eu cada dia mais admiro o senhor. Quero mandar um abraço aí à sua esposa, à sua família, aos seus filhos. Sei que esqueci o nome dele, é um dos seus vices, né? Misael, isso. Nome do meu filho também. Misael é um dos seus vices ali também na igreja. Manda um abraço para ele. Estou aguardando ele aqui em Lisboa ou lá em Angola mesmo, hein? E o senhor também tem que voltar lá para Angola, também. Amém, meu pastor. Deus o abençoe. E agora, amém. Eu queria pedir ao pastor que fizesse uma oração por nós, por gentileza. Orasse por nós. Sim. Amém. Sim. Vamos estar orando sim, meu pastor. Vamos orar agora. E eu quero agradecer ao senhor por esse precedente que o senhor abre. Né? Eu quero até pedir desculpas aos amados internautas, porque eu não tenho essa cultura de... Essa é a segunda live que eu estou fazendo. Né? É a segunda. Eu não tenho essa cultura. Eu sou leigo. Peço desculpas mesmo. Estou até dentro do quarto aqui. Mas vamos orar. Mas obrigado, viu, pastor? Obrigado. Amém. De coração. Muito obrigado. Vamos orar. Amém. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, Pai das luzes, Santo de Israel, majestade eterna, ó Todo-Poderoso, Senhor Deus, acabamos de ouvir conselhos oriundos dos céus. Acabamos de ouvir que após o número 40, o Senhor entra com provisão. Que isso seja profético, Pai. Que após esta quarentena, o Senhor levante muita gente. Mas muita gente. Muitos empresários, muitos pastores, muitos ministérios que estão em crise, Pai. Muitos casamentos. Deus, eu estou te implorando que após esta quarentena possam dizer: obrigado, Senhor. Aproveitando o ensejo, Pai, de A a Z, do primeiro ao último, que estão contemplando esta live,
os que estão ao vivo e até mesmo aqueles que hão de assistir após ela ser compartilhada. Estou te implorando, Pai, abençoa, sustenta e que faça valer, majestade, o que diz a tua palavra, que praga nenhuma chegue à tenda de nenhum dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado mais uma vez, meu pastor. Amém. Que Deus o abençoe. Beijo no coração, amém, querido. Obrigado, querido. Um abraço. Amém, meu pastor. Um abraço. Um abraço.